é Fernando Mota, professor de Química Pura. E na aula de hoje vamos falar sobre os tipos de ligações químicas e os tipos de interações. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, comente e compartilhe e toca a vinheta, papai! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galerinha! Aciona as turbinas aí! Porque nós vamos para mais uma aula sobre ligações químicas. E na aula de hoje, vamos falar de quê? Os tipos de ligações químicas e os tipos de ligações intermoleculares. Vamos lá. Olha só. A aula de hoje vamos dar uma visão geral dos tipos de ligações, tanto ligações interatômicas quanto ligações intermoleculares, e vamos ver alguns detalhes, tá bom? Então olha só, primeira coisa, repetindo, porque eu já falei esse troço aqui umas 2 vezes, e pelo amor de Jeová, você não pode esquecer isso. Ligação química é apenas o quê? Ligação interatômica, tá? Tô falando de ligação química? Eu tô falando de ligação entre átomos. Ligação interatômica. Agora, uma outra coisa são as ligações intermoleculares, que também são chamadas de interações intermoleculares, que é uma interação que ocorre entre moléculas, tá? Então bora aqui, ó, quer ver? Eu já havia falado para vocês os 3 tipos de ligações interatômicas. Eu já falei com vocês os 3 tipos de ligações químicas, que são quais? Iônica, metálica e covalente. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta tá seca. E essa água tá boa. Gente, beba muita água, mas beba muita água mesmo. Isso vai ajudar, tá? O seu cognitivo. Isso vai ajudar nas conexões neurais, isso vai ajudar, tá, na dispersão dos nutrientes importantes para fortalecer o seu cérebro, para fortalecer o seu conhecimento. Aí você fica achando que é só estudar e esquece de beber água, de alimentar direito, esquece de dormir bem, ou melhor, nem dorme, né? Porque acha que para passar no Enem, no vestibular e principalmente no curso de medicina, tem que passar a noite estudando. E está tudo errado. Totalmente errado, totalmente errado. A gente precisa dormir pelo menos de 7 a 9 horas. Pelo menos não, né? De 7 a 9 horas. Que é o tempo necessário para desintoxicar o cérebro, para o cérebro memorizar. Então ele precisa desse tempo aí, tá? Para funcionar bem. Aí você, bonitão, bonitinha, você fala assim, não, vou dormir só 4 horas, só 5 horas, porque eu preciso estudar mais. Não funciona, tá bom? Mas vamos continuando aqui, ó. Olha só. Galera, tem um negocinho aqui chamado unidade elementar. Unidade elementar. O que é a unidade elementar, Motinha? É a unidade formadora da ligação. É a menor unidade participante da ligação, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a ligação iônica, galera. Na ligação iônica, eu já falei, alguém vai doar elétron e um outro alguém vai receber. Vai haver, portanto, formação de íons. Então, qual é a unidade elementar formadora de uma ligação iônica? São os íons, que são os cátions e os ânions. Cátions são íons positivos, ânions são íons negativos, beleza? Então, se eu tenho uma ligação iônica, eu tenho, portanto, íons formando essa ligação, cátions e ânions. Já na ligação metálica, galera, que é uma ligação que ocorre com metais, metais têm uma tendência de quê? Perder elétrons. E se um átomo perde elétron, o que ele vira? Ele vira um cátion. Só que nesse processo aqui da ligação metálica, o que fica acontecendo? O átomo perde o elétron e esse elétron volta, perde e volta. Forma ali o que nós chamamos de nuvem eletrônica, mar de elétrons. Mas qual é a unidade elementar? Qual é a unidade formadora de uma ligação metálica? Átomos e cátions.
átomos e cátions. Já a ligação covalente, deixa eu ligar o negócio aqui. Já na ligação covalente, os participantes dessa ligação, galera, todos eles querem receber elétrons. Então ali eu vou ter um compartilhamento de elétrons, tá bom? É uma ligação que normalmente vai acontecer com ametais. Aqui ligação que ocorre com metais e aqui normalmente ligações que ocorrem com metais e ametais. Só que isso não é determinante. Eu vou falar mais detalhes sobre cada um aí, tá certo? Mas veja bem, se a ligação for covalente, pode formar qual unidade elementar? Átomos ou moléculas. Átomos ou moléculas. A maioria dos cursos, a maioria dos livros, a maioria das escolas só falam dessa aqui, ó, moléculas. Ligação covalente, formam moléculas. Por exemplo, H2, H2O. Como assim formam moléculas? Você tem aqui, por exemplo, um átomo de hidrogênio que vai se ligar a um átomo de outro hidrogênio e a junção desses dois hidrogênios formam aí essa molécula de H2. Então, átomos que se ligam covalentemente a outros átomos e que dão origem a uma estrutura chamada de molécula. E aí você tem várias moléculas, tá? Formando aí o gás hidrogênio. E cada molécula dessa contendo o quê? 2 átomos de hidrogênio. Perfeito? Então isso é uma molequinha. Imagina a água, H2O. Você teria o que aí no H2O? Você teria um átomo de hidrogênio, 2 átomos, né, de hidrogênio, ligado a um átomo de oxigênio. H2O. Isso aí forma uma molequinha. Aí, na substância água, você tem o que? Na substância água, várias molequinhas de H2O formando a água, a substância água. Então, quando a ligação for covalente, pode formar qual unidade elementar? Moléculas. Mas também pode formar unidade elementar átomos, que é, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, que são substâncias que não formam moléculas. Isso aqui não forma molécula, isso não forma molécula, e isso aqui também não forma molécula. Isso aqui é uma estrutura tridimensional em que os átomos vão se estendendo até os limites físicos do cristal, da estrutura aí, beleza? Então, se a ligação for iônica, nunca que vai formar molécula. Se a ligação for metálica, nunca que vai formar molécula. Mas se a ligação for covalente, pode formar moléculas e pode formar aqui, ó, átomos, tá bom? Depois eu falo mais detalhes sobre isso aqui. Mas, ó, ligação covalente formou moléculas, aí aparece as interações intermoleculares, que é a interação que vai existir entre essas moléculas. Aí nós temos 1, 2, 3 tipos de interações intermoleculares. Ligação de hidrogênio, que alguns chamam de ponte de hidrogênio e que algumas faculdades não aceitam esse termo, tá? Alguns professores aí não aceitam esse termo, ponte, tá? Então, ligação de hidrogênio. E aqueles que são mais, assim, exigentes, tem que falar interação de hidrogênio. Interação. Porque ligação, eu me refiro à ligação química, tá bom? Então, são detalhes aí, tá? Conceituais. A outra aqui seria a ligação dipolo-dipolo, ou interação dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. E ligação dipolo induzido, ou interação dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, ou forças de dispersão de London, ou forças de Van der Waals. Olha que interessante. Van der Waals foi o cara que estudou essas interações. Por isso, as interações intermoleculares, elas também são chamadas de forças de Van der Waals. Como se fosse um conceito geral, beleza? Mas a ligação dipolo induzido, ela é especificamente chamada de forças de Van der Waals. Então, normalmente vocês vão encontrar nos livros ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e forças de Van der Waals, tá bom? Mas essas também são forças desse cara. Essas duas também são forças de Van der Waals. Mas nós chamaremos de forças de Van der Waals quando eu estiver falando do dipolo induzido.
apesar de que já caiu uma vez, né? Eu me recordo muito bem disso, foi, se eu não me engano, a UFMG, né? Quando a UFMG tinha prova específica da UFMG, não era nem Enem, em que ela cobrou, ela usou o termo força de Van der Waals, se referindo às 3 interações, tá? E aí o carinha que não sabia disso, ele errou, ele vacilou, tá bom? Mas são detalhes, não acredito que isso aí venha a cair novamente não, beleza? Então galera, olha só, então nós temos as ligações químicas, que são o quê? Interatômicas, e as interações intermoleculares, que são as interações entre moléculas. Lembra? Ligação iônica, metálica e a covalente, cuja unidade elementar são átomos, não formam moléculas. Mas quem é que forma molécula? Somente ligações covalentes. E essas moléculas vão interagir entre elas, né? Então, por exemplo, essa molécula aqui, ó, ela interage com essa aqui, beleza? Que interage com essa aqui, tá? E aí você tem o que a gente chama de interação intermolecular, que são 3 tipos: de hidrogênio, dipolo induzido. Algumas literaturas trazem assim, ó, ligação dipolo. Fala esse troço aí 4 vezes. Dipolo. E aqui, dipolo induzido. Vocês podem encontrar também isso aí em alguns livros, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a próxima aula, onde nós iremos estudar uma por vez e ver os detalhes por detalhes. E cadê? Tem som? Acho que tem som. Fala, galerinha! Um beijo no coração, energia, é química pura. Tamo junto. Vá estudar, vá dormir, vá beber água, vai alimentar direito. Até a próxima. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.